Estamos de volta. Professora, conta pra gente, há uma preparação para o docente no uso dessa tecnologia? Então, é necessário que tenha. Então, nós sabemos que para perceber as grades curriculares, é necessário haver um estudo intenso dos próprios colegiados de cada curso de licenciatura. Por que licenciatura? Efetivamente, os bacharéis, eles não estão habilitados para a docência. Então, nós trabalhamos com o bacharelado e se essa pessoa, esse profissional, for buscar a docência, ele faz um curso de formação pedagógica para estar atuando como docente, principalmente no ensino superior ou nos cursos profissionalizantes. Então, os cursos de licenciatura são justamente aqueles cursos que visam preparar o profissional entre outra atividade profissional, a de docência. Então, neste caso, muitos cursos, infelizmente, não possuem na grade curricular uma disciplina específica para a formação tecnológica, ou educação tecnológica, ou tecnologias aplicadas à educação, enfim, esses parâmetros que voltam-se à questão tecnológica. Aí nós temos um problema. O profissional muitas vezes ele cola seu grau sem problema nenhum, ele muitas vezes atua na instituição escolar privada ou pública, só que ele vai encontrar as tecnologias, tanto na instituição privada quanto na questão pública, e aí como é que ele vai operacionalizar esse trabalho? Então, a partir do momento em que se houve essa necessidade, nós ponderamos que o professor precisa ter uma formação continuada. E é essa formação continuada que poderá subsidiá-lo para o trabalho com as tecnologias. Não só com as tecnologias, então todo professor tem a sua formação inicial. Então partimos ali do ensino superior. Depois dessa formação inicial, ele vai ter a sua formação continuada, seja em estudos adicionais, seja em cursos de pequena contribuição de carga horária ou maior, cursos lato sensu, né, de pós-graduação logo depois da graduação, ou mesmo os cursos de pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado e doutorado. Então, esse professor, ele busca constantemente se atualizar, ele vai conseguir operacionalizar sem problema nenhum a questão do trabalho tecnológico. Infelizmente, aquele professor que só teve a oportunidade da formação inicial e não teve outras oportunidades nessa área tecnológica, ele pode encontrar maiores dificuldades. Mas hoje, felizmente, até mesmo as verbas públicas são destinadas para essa formação. Então, tanto em rede estadual quanto em rede municipal, há uma formação voltada para essa questão tecnológica, não é? E nós temos, no caso, alguns municípios próximos a Cascavel, que inclusive já estão trabalhando mais intensamente nessa formação, porque receberam computadores específicos para os alunos, e aí houve a necessidade muito mais emergente do que os demais que dispõem de laboratórios de informática. Professora, e quais são os recursos utilizados dentro da sala de aula? Então, o professor pode, a partir do momento em que ele busca o trabalho com a tecnologia, desde trabalhar com um computador e o projetor multimídia, com demonstrações ou com pequenos trechos de filmes, ou mesmo com algumas reportagens, não é, específicas do conteúdo, então é uma visibilidade enquanto documentários. E ele pode também usufruir do material, no caso, enquanto um computador por aluno ou 2 alunos em um computador. No passado, muito se falou, olha, é importante que esteja um computador por aluno. Então, hoje nós sabemos que dentro das teorias de interação e o trabalho com interatividade, mesmo no crescimento ético e moral do ser humano, o bom seria que estivessem 2 alunos utilizando um computador. Por quê? Porque dado o momento que ele faz a pesquisa, ele traz um ponto e ele vai discutir com o colega este ponto. Então, ele não vai simplesmente olhar para essa fonte e registrá-la no caderno e entregar para o professor como dever cumprido. Ele vai ter alguém para que ele possa discutir, não é? Mas o momento individual também ele é valioso na operacionalização de um software que é específico, por exemplo, o software Cabri de matemática. Ele é muito específico para a produção de figuras geométricas. E aí demanda o quê?
quê? De análise, de reflexão individual, não é? Agora, nós temos outros softwares que seriam muito valiosos quando os alunos usam em dupla ou em trio esse computador e aí discutem. O mais importante é que o professor possa viabilizar aulas com a tecnologia. Então, entender que fora da escola, o aluno está imergido no quê? Em videogames, não é? Muitas vezes videogames que envolvem todo o corpo e não mais só a questão visual e a questão visiomão, não depende somente da questão da agilidade das mãos, mas videogames aí que são extremamente poderosos, inclusive tem um deles utilizado por fisioterapeutas para melhorar a condição, no caso física, do paciente. Então, desde softwares extremamente importantes na área dos jogos, como no caso do computador. Ou alguns programas, infelizmente nem todos, mas alguns programas da própria televisão que traz informações e que trazem esta forma acessível de tecnologia. Então, quando o professor trabalha em sala de aula com essas tecnologias, é importante ele ponderar o quê? Os seus objetivos, não é? Em um curso de formação continuada, eu me lembro que um professor me disse assim, professora, é preciso cuidar com a utilização da tecnologia em sala de aula, senão os pais vão falar para a gente que os alunos vão para o laboratório de informática apenas para jogar joguinho, não é? E quando eles falarem isso, como que vai ficar o nosso papel? O papel do professor não muda. Ele continua, ele é constante. Jamais a tecnologia, o computador vai substituir o professor, porque ele é ser humano. E essa interação com o ser humano que traz a produção do conhecimento. É essa análise, essa discussão, esse amadurecimento. Agora, o que o professor precisa ter claro, portanto, são os seus objetivos. Então, eu quero trabalhar naquele momento o sistema de numeração decimal. Então, eu vou buscar softwares que voltem-se a isso. Em um outro momento, eu quero trabalhar a produção de um texto no discurso direto ou indireto. Então, eu vou buscar softwares diversos de produção de histórias em quadrinhos, que inclusive existem softwares online de forma gratuita, para que o professor possa extrapolar esse trabalho de sala de aula. E extrapolando essa rotina, certamente o aluno ficará mais motivado a participar da aula. Ele não vai levantar pela manhã, nossa, tenho aula de história, de geografia e de matemática. Tenho que pegar os livros, fazer exercício e assim ele vai. Não, a escola ela precisa superar todos esses paradigmas. Infelizmente, é uma fala freiriana que ele vem e comenta, né, o teórico Paulo Freire, que infelizmente, apesar da escola, os alunos aprendem. Isso, para nós educadores, é muito chocante. Por quê? Porque como, infelizmente, a escola muitas vezes, para ter uma função disciplinadora, não é? Porque os sociólogos trabalham que essa questão da escola é disciplinar, ela teve que agir muitas vezes de forma enérgica. Então, nós não estamos nesse momento discutindo se a escola precisa flexibilizar ou não a sua disciplina, mas se ela trabalha com disciplina e com motivação, ela tem um ganho muito maior. E as tecnologias vêm justamente trazer isso, a motivação para o aprendizado e também a disciplina, não é? Quando nós temos, de repente, um curso online, se você, no caso, não fizer na data prevista, sai do sistema, a resposta não é providenciada, contudo, o curso não é concluído. Então, a tecnologia também, de certa forma, ela traz uma disciplina que, bem trabalhada, bem conduzida pelos professores, ela é extremamente benéfica para o aprendizado dos alunos, sim. E qual a sua opinião na inclusão de tablets na sala de aula? Bom, esse trabalho é importante porque quando o aluno tem um recurso ali diretamente, junto com o seu material impresso, ele tem um acesso muito grande à rede. Agora, o que nós não podemos, de repente, imaginar é que o aluno, porque ele terá um tablet, ou um netbook, ou um notebook, enfim, qualquer aparato que lembre a tecnologia computacional, ele vai então deixar o seu material em casa, os seus cadernos, os seus livros, de repente irão acabar as bibliotecas com livros impressos. Não é isso. Não vai substituir. Não é isso que vai acontecer. O que acontece é um agregar de condições pedagógicas. E esse acréscimo é importante por quê? Porque
porque o professor tem uma diversidade de materiais e isso propicia muito mais o aprendizado do aluno. Então, quando o aluno tem, de repente, um tablet para operacionalizar, o professor pode rapidamente pedir para que eles entrem, por exemplo, no acesso no site das Cavernas de Lascaux e façam imediatamente na aula de história uma viagem virtual nas cavernas da França. Então, olha como é a dimensão que a tecnologia, que a internet propicia. Agora, nós também não podemos esquecer que essa usabilidade, ela tem uma certa restrição. De repente, algum pai, alguma mãe pode questionar, não, mas eles não vão mais escrever, então, esse não é o melhor caminho segundo as teorias que nós estamos trabalhando até então. Talvez, com o passar dos anos, possa-se trabalhar outras teorias e trazer maiores comprovações. Mas, atualmente, as comprovações que nós temos é que o computador deve ser utilizado em sala de aula, isso sem sombra de dúvida, em âmbito individual, cada aluno ter o seu instrumento de trabalho, ou em âmbito coletivo, a partir de um projetor multimídia, mas é preciso ponderar que há a necessidade do aluno proceder um registro próprio, fazer a sua produção, não é? Porque a partir do momento que ele produz um texto, certo? Essa produção do texto vai trazer para ele, de fato, a significância das normas padrão. Agora, se ele pode produzir no tablet, no editor de texto? Certamente. Agora, o tempo que ele vai demorar para trabalhar com aquela ferramenta, ele pode, de repente, com uma outra ferramenta, ser mais ágil. Quando ele está preocupado em operacionalizar a ferramenta, ele deixa de ser, muitas vezes, criativo. E para produzir um texto, por exemplo, a criatividade deve seguir muito ampla, tem que ser uma forma, né, muito gostosa de escrever, de produzir. Então, atualmente, o que nós aconselhamos é que o professor utilize as duas ferramentas. O computador, o caderno, o livro didático, os livros da biblioteca, não é? N fontes que ele possa estar utilizando. Então, as duas formas de tal maneira que o digital, não é? E o material impresso. Então, que utilize isso concomitante para que a gente possa perceber toda essa rentabilidade que o aluno tem. E tem uma grande rentabilidade. Então, não excluir a tecnologia, mas também não usufruí-la de uma forma íntegra, não é? E total em cima dessa produção, pensando, não, eu preciso preparar esse indivíduo para o mercado de trabalho. E quanto mais cedo eu prepará-lo e inseri-lo no ambiente tecnológico, mais sucesso ele terá no futuro. Ele terá sucesso no futuro, certamente, se for instigado a desenvolver as suas potencialidades, a sua criatividade, né? A sua ética, a sua moral, não é? Então, todas essas questões que são natas do ser humano. Professora Marciana, muito obrigada pela sua participação no Papo sobre Educação. Espero que você volte muitas vezes. Dispõe. A você que nos assistiu, muito obrigada e até a próxima edição do programa Papo sobre Educação. Tchau!